Oi, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso Pode Bem, o Bem que Conecta. Eu sou a Adriana Diniz, aqui do Pode Bem, e a gente vai trazer um assunto muito legal para você. Oi, é a Vera aqui, Vera Cerchiari. Também vamos falar hoje sobre onde é que você vai morar quando você tiver 80 anos. Olha só, essa é uma boa pergunta, não é, Vera? Nós estamos aqui no nosso quadro, o quadro do Pode Bem, o Bem que Conecta, 50 a mais, né? Então a gente está fazendo assim várias lives falando dos 50 a mais, não é, Vera? Falando Sim. de todos como envelhecer, né, nos dias de hoje, né, para esse público que é tão importante, né, e tem tantas camadas aí para a gente falar, não é? Nós estamos aqui chamando a atenção um pouco que não é a gente... Quando a gente fala de 50 a mais, 60 a mais, nós chegamos numa fase e daí todo mundo fala, vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre alimentação, sobre atividade física, sobre a questão de estar bem. Mas e a moradia? Ninguém fala. Então a gente queria colocar a luz nesse momento, porque o morar, gente, é o nosso quartel-general. É onde o soldado chega em casa e tem a sua proteção, consegue tirar as armas e fala assim, nesse canto eu estou protegido. É nesse lugar que nós vamos falar hoje. Isso é muito importante, né? Porque a gente vê por aí, inclusive você vai citar aqui, não é, Vera, que você e a Regina foram num lar de idosos, Sim, é isso? Fomos. Aonde que fica? Nós fomos em Ponta Grossa conhecer um condomínio de idosos. Esse condomínio foi feito para idosos que são independentes, porque você envelhece, cada um envelhece de um jeito. Alguns dependentes, alguns têm média dependência, mas alguém é totalmente independente. E isso, gente, antigamente nós tínhamos essa cultura de que a gente envelhecia e os filhos cuidavam da gente. Não é mais. Nós precisamos olhar e nos planejar para esse envelhecimento, sabe? Para entender que eu não vou passar essa responsabilidade para os filhos, porque nós estamos vivendo muito mais e eles estão vindo com a sua própria carga, né? Então, esse espaço ele foi construído com todas as necessidades ali de um banheiro com uma proteção, não tem escada, não tem um degrau, tem um espaço com uma academia, que nem essa que a gente chama de academia de velho, que são nas praças. Academia da terceira idade, e né? que, lamentavelmente, estão sempre vazias. Né? Por que será que elas estão sempre vazias? Estão sempre vazias. Aqui em Siqueira, inclusive, tem várias, não é? Eu uso a lá da... Você usa? Eu uso. E elas têm tudo, é muito bacana, tem uma não é? placa ensinando você a fazer, não é? Eu falo, vamos lá fazer, pelo menos você está exercitando alguma coisa. E sempre leva uma toalha, porque está sempre cheio de pó, porque ninguém apareceu lá ainda, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui, Vera, não é nenhuma pergunta, é uma frase que eu achei assim incrível. Não basta viver mais, é preciso viver melhor. Isso. É o que todo mundo almeja. Né? Então, quando a gente fala em viver mais, a gente já ganhou essa na expectativa de vida, com alimentação melhor, com a evolução da saúde, da medicina. Então nós automaticamente vamos viver até 95, 100 anos. Mas você precisa viver bem. Não basta você envelhecer e ficar na frente da televisão sem um movimento e com solidão. Às vezes você não interage. Sabe, tem uma coisa bem interessante. Nós estivemos lá em Ponta Grossa e entramos, a Dona Maria recebeu a gente e contou como é que ela foi sorteada na casa, como é que ela morou lá. São casas. São 60 casas. 60 casas. É isso. E então, tudo, coisa mais linda, gente. Casas pequenas,
com uma divisão, mas cada um cuida dos outros e interagem. Aí a gente saiu da casa da Dona Maria, a gente entrou e ela queria fazer café e tal. Quando a gente saiu, a vizinha da frente entrou para dentro da casa dela, sabe? Não era só o cuidar da vida do outro, era participar. Que eles vieram fazer, você tá bem? Houve alguma pressão? Porque a Dona Maria, na hora que a gente entrou, ela falou assim, vocês vieram brigar comigo? Falei, como assim? Ué? Não, é que há uma coisa, se não fizer isso pode perder a casa e tal. Então não era esse o objetivo, sim, né? E ela contou das maravilhas desse lugar. Então o viver melhor também serve com você vivendo na coletividade, porque dividindo esse exatamente, espaço. Seguindo desse ponto que você falou, eu acho muito importante o viver melhor. Não significa viver sozinho, não é? Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante se ter, quando você vai envelhecendo, se ter autonomia em todos os sentidos de você fazer as coisas, não é? Então, isso até me remete, não sei se você viu, eu não sei que país que foi, que eles se juntaram e construíram uma vila. Passou agora na TV há pouco tempo. Os amigos construíram uma vila para eles morarem na velhice. Essa é uma tendência. Os Estados Unidos começou, mas a Alemanha já tinha isso. Na Europa tem muitos e no Brasil já estão construindo também. Osasco tem um conjunto habitacional muito bonito. Então, porque eu acho assim, você vê, essas pessoas, elas estão, cada um tem a sua casa, não é? Sim. Tem a sua autonomia. Sim. Eu conheço pessoas com mais de 90 anos que moram sozinhas nas suas casas, porque claro, se a pessoa tem uma condição que ela não pode, né, morar sozinha, tudo bem, mas que moram sozinha, mas obviamente não estão sozinhas, né? É totalmente diferente. Claro. Então eu entro para minha casa, eu tenho a minha autonomia, eu faço o meu café, eu faço o meu almoço, eu consigo, tenho uma ajuda ali, não é? Sim. Mas eu acho que a sensação de você ser dona do seu espaço, do seu nariz, isso não tem o que tire. E né? também o não isolamento. Porque quando o idoso mora dentro da casa de um filho ou de uma nora, de uma filha e tal, acaba que não tem a sua própria identidade, não tem a sua própria casa, não tem o seu espaço. Esse é meu fogão, essa é a minha geladeira, ou esse acaba que vive a convivência, acaba vivendo a vida da família e não a sua própria vida. E essa proposta, ela é justamente para que esse olhar, para que você se planeje a chegar nessa idade com liberdade e independência. Liberdade e independência. Às vezes, eu acho que os filhos, eles querem, a gente quer sempre dar o melhor para os pais, sim, não é? Sim. E às vezes eles querem até, os pais têm a casa deles, tudo, querem tirar eles, né? E levar para suas casas. Só que daí, claro, que eles vão ter que se adaptar ao ritmo da casa. E muitas vezes isso é doído. Isso acaba prejudicando muitas das vezes, né? Quando então a gente é algo para se levou pensar. minha sogra para um lugar, a médica, ela não podia mais ir para casa e a gente enfrentou uma barreira muito grande de tirar ela de lá. Mas a médica já indicou, falou, olha, leve um sofá, leve os porta-retratos, alguma coisa que remeta ao espaço dela, para que ela se sinta acolhida nesse lugar. Isso é muito interessante, né? Porque a gente vê também nesses... Não é tirar daqui e pôr ali. Não, porque não é uma peça. Porque não é uma... Exatamente, não é uma peça. E tem que ver o que precisa. E a família, se ela tiver condições de deixar... Eu tinha os meus avós, né? Que eles eram... Meu avô, ele faleceu com 95 anos, né? Mas tinha o casal, tinha minha avó e meu avô. E vários filhos, né?
e eles moravam ali sozinhos, né? Aqui em Isqueira, inclusive. Sim. Uma vida inteira numa casa. Aí chegou uma hora, faleceu minha avó e ficou meu avô. Aí ficaram, né? O homem é mais complicado, com um monte, inclusive, o homem né? é muito mais complicado, só que assim, com um monte de filhas, né? Que eles tinham. É, e aí eles sabem, o que a gente faz, né? Convidaram ele para ir. Só que ele Não quis ir para lugar nenhum. Não, ele quis morar, ele falou, não, eu quero ficar na minha casa. Aí eu acho que daí é aquela questão, né, dos filhos sentarem e falar o que a gente pode fazer, não é? Sim. Ou vem um filho morar, ou faz uma rotatividade ali, uma divisão, não é? Porque os pais cuidam dos filhos muito, não é? Quando eles, aliás, as crianças nascem e são completamente dependentes dos pais, e os pais passam uma vida cuidando dos filhos. E eu acho que é muito justo, né, que os filhos também, não numa obrigação, mas eu acho que também é muito justo porque é a história da vida, não é? Então, Adriana, é bom você falar isso, porque como nós estamos vivendo mais, é importante que nós estamos envelhecendo, não nos tornemos peso para os nossos filhos. Ok? Sim. Que eles têm responsabilidade jurídica, inclusive, né? Mas se a gente se planejar para o nosso envelhecimento e ter o nosso cantinho, sim, isso certo? É muito importante. Isso você desobriga. Você tem 2 filhos, eu tenho uma só, mas eu desobrigo a Monique disso, sabe? E daí, né, nesses lares, nesse lugar que a gente voltou, e isso não é o LPI que é do idoso, né? Não é um lar para idosos, nós estamos falando de casa mesmo, de ter o seu cantinho. Tá? Lá, Dona Maria, que nós visitamos, a filha faz compra de supermercado e frutas e tal, todas as terças-feiras. Leva para ela, compra um bolo. Então, você vê, ela tem autonomia e tem a rede de apoio. Exatamente. Né? E ela fala que daí a filha leva um bolo, o que ela faz? Ela corta o bolo e distribui para a vizinhança. E ela vive em comunidade, não é? E as outras que também falam, olha, eu fiz café, eu fiz... Gente, essa vida é incrível, é sensacional, eu achei. É sensacional. E eu acho muito importante, aqui nós temos, inclusive a Rosana, né, que a gente estava conversando agora há pouco, ela trabalhou muito e é muito engajada nessa questão do asilo aqui, né, da nossa cidade nós temos 2, né, um asilo, ele acolhe, né, aquelas pessoas, e várias vezes eu tive até entrevistas com ela, e de pessoas que estão ali, na grande maioria, um é diferente do outro, né? Na grande maioria das vezes, as pessoas são colocadas ali e, na grande maioria das vezes, não tem a família. Não tipo tem descarte. Tipo descarte. Não tem a família que vem, você entendeu? Né? Um ou outro tem a família que vem visitar, não tem as famílias que vêm visitar essas pessoas. Olha que então eles tiraram isso que você falou, vamos levar um móvel. Não tem nem isso, né? E mais do que isso, não tem o acolhimento da família. Então, a gente vive isso. E esse tipo de moradia, ele evita justamente esse isolamento social, porque ele fica esperando o tempo todo. Certo? E daí isso cala muito fundo na autoestima. Porque, gente, pensa você ser colocado ali e se der tempo, o familiar vai lá. É diferente de eu tenho a minha casa e se eu precisar de alguma coisa, o porteiro pode me ajudar, eu tenho o telefone de alguém que pode me socorrer, a fisioterapeuta está aqui, sabe? É diferente. Por isso que é muito importante, a gente tem que ter um olhar, né? A gente aqui com essa casa, esse asilo, um olhar de que, por isso que às vezes a gente fala assim, tem horários de visitas, não é? Por quê? Porque é tão importante você ir conversar com essas pessoas,
mas na grande maioria, né, não recebem visita nenhuma. Mas às vezes, a família deles virou o próprio pessoal que está ali. Exatamente. Né? Porque você também tem que criar um ambiente assim. Eu já estive em um ambiente desses e que tinha festa de aniversário com Não, brigadeiro ali e tem. tudo. Não, tem festa. Tem festa também. Tem festa, tem baile. Tem Que tudo, legal. porque, sabe, aniversariantes, Tem que ter. entendeu? Tem que ter, porque se você não tem isso na família, né, ou a família no... Só que assim, você não é só o material que tá ali, né? Entendeu? Você tem que ter essas coisas para socializar. Esse é um ponto importante, mas nós estamos falando no passo anterior. Antes de chegar nesse ponto, né? A gente, aos 50, sabemos que vamos ter uma longa vida, planejar para isso. Onde é que eu me inscrevo para ter uma casa dessa? Certo? Ou eu posso construir? Ou como é que eu vou fazer? Certo? Olha, temos que olhar para isso. Nós não vamos dar conta dessa situação quando eu precisar, porque, gente, não dá conta de ir ao supermercado, carregar sacola. Porque a minha mãe tem 90 anos. Eu levei, quis ir ao supermercado. Levei, vamos pegar a sua mãe mora com você? Não, minha mãe mora em Curitiba. Em Curitiba. Aí ela tem 90 anos. Ela falou, vamos ao supermercado? Eu falei, vamos. Aí, chegamos lá, ela quis empurrar o carrinho. Ela deu conta de um corredor somente. Falei, agora vou buscar a cadeira de roda. Aí fui buscar a cadeira de roda e a gente terminou ali. Então é isso, sabe? Os desafios são muito grandes para isso. Então, querer dizer que também ter a sua casa não é solidão. Porque às vezes essa pessoa que mora sozinha na cidade ou ficou com a sua casa, não tem ninguém, que as pessoas saíram, os netos saíram, os filhos saíram, e daí você fica lá, gente, um dia inteiro é muito comprido, a televisão não dá conta da gente, certo? É muito chato, você fica mudando canal, e daí é só isso, né? Então, tem que ter mais... nesse espaço que a gente visitou, e que eu estou caminhando para isso já. Falei com meu marido, nós vamos procurar um lugar e a gente não vai empurrar isso para as crianças. Lá, né? Lá na frente. Mas nos programando, olhando, né, para isso, sabe? Já chegando. Mas eu já passei dos 50, né, gente? Então eu tenho 63, meu marido tem 74, né? Então é isso. Bom, mas isso é muito importante. Estou falando sobre o combate ao isolamento social, né? Esses condomínios para idosos, ele muda o paradigma, porque ele não é um ILPI, né? Não é, né? Um instituto de longa permanência do idoso, não é, que agora não é mais asilo, né? Pode ser usado também, mas não é isso, porque se você está independente, você consegue ter o seu espaço com gente que vive os mesmos problemas. Olha, hoje dói meu joelho. O meu também doeu. Mas o meu dói o cotovelo. Mas o meu aqui, se eu fizesse... Você está no teu ambiente. No teu ambiente. Você tomou seu remédio de pressão hoje? Eu esqueci o meu dono. Sabe? É esse tipo de coisa. Quando chegamos na casa da dona não Maria, fica tão isolado assim, né? Ela catou, o que ela tinha que contar? Ela tinha que contar quantos remédios ela tomava, trouxe lá aquele tanto, trouxe lá a lista dos exames. Então é isso que convive, é o que diz. Então, tá aí. E essa questão do preconceito? Então, a gente ia encontrar o preconceito. Em condomínios de idosos, você não tem preconceito, mas ainda temos o preconceito de levar nossos pais para um lugar desses de... condomínio. Ou no condomínio, ou para um asilo, vai depender da necessidade, que é a condição com que ele envelheceu. Eu me lembro também, quando a gente levou minha sogra, nós sofremos muito. Porque a gente tinha aquela sensação de que estava largando ela lá. Mas ela não estava largando, ela não tinha condição nenhuma
precisava de atendimento, de enfermagem, de tudo, e a gente não tinha como fazer isso. E criar um arsenal de pessoas para cuidar, gente, isso tem 9 anos que ela faleceu. Então tem 11 anos que a gente passou por isso. Não tinha essa quantidade de cuidador, não se falava como fala agora. Então eu acho que a gente vai trabalhando essa coisa que não é o abandono, é um cuidado num formato mais leve. Porque na história vocês têm, todo mundo na família tem uma que a mãe deixou de trabalhar para cuidar do pai, ou da sogra, ou o filho, ou alguém abriu mão da sua vida para cuidar. É justo? Não é justo, eu acho. Então, se você estruturar de uma outra forma, não é abandono, é cuidado também. Só que daí um cuidado até melhor, porque vai estar sendo cuidado por um profissional que sabe tirar da cama para pôr numa cadeira de banho, sabe trocar a fralda, sem constrangimento, sem você poder lavar a genitália da sua mãe ou do seu pai e tal. É constrangido para a pessoa que está sendo cuidada. Né? Então, quando você terceiriza isso, você tem um conforto e qualidade de vida para eles. Né? Uhum. Então, esse é o impacto da família também, né, Adriana? Isso. Certo? E o planejamento para o futuro, que é isso que a gente está falando, olhar para isso e falar assim, eu não vou deixar, eu tenho filha única, você tem 2. Mas quem tem filho único, a gente vai estar empurrando esse problema, digamos assim, porque o envelhecimento ele não pode ser peso para ninguém. Nem para mim, que estou envelhecendo, e nem para a Monique, que é minha filha. Ela não pode ser responsabilizada por isso. E ela própria vai conduzir o próprio envelhecimento dela. Isso é muito importante, não é? Eu quero falar aqui dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros, né? Eu nem gosto de falar patrocinadores porque a parceria, né? A parceria é muito boa, não é, Vera? Que a gente tem aqui. Eu quero mandar aqui um grande abraço ao Fernando Ceni, que é do Mercado Modelo, aqui na cidade de Siqueira Campos, que está com a gente. A Motanet também, né, levando essa... Por isso que nós estamos na internet, né? Por conta da Motanet. O Eduardo Rover, hipnoterapeuta aqui da nossa cidade, né, faz um trabalho belíssimo, maravilhoso. A Cida da Unopar também, né, ela tem Unopar em algumas cidades e Siqueira Campos, né, tem um polo aqui, né, fazendo um trabalho maravilhoso, a Cida. Também a Helena do Mercado Bom Jesus, né, um mercado também muito conceituado aqui na nossa cidade há muitos anos, entrou com a gente. A Grafimix, né, está com a gente aqui também fazendo toda a nossa impressão digital, não é? Quero também, olha, falar que com muito orgulho aqui, Vera, que você está aqui no nosso Pode Bem, não é? Veio para somar aqui com a gente, né, trazendo esses conteúdos tão importantes e que muitas vezes a gente não fala, né, que a gente precisa falar. A gente está falando de 50 a mais em todas as esferas, não é? Do trabalho, da aposentadoria, da saúde, da moradia, como a gente está falando hoje. Então a gente quer abranger muito isso, né? Da saúde mental. A saúde mental. Então, como que é o envelhecimento? Porque a gente precisa falar do envelhecimento. E que bom, é uma dádiva, não é? Para mim, o envelhecimento é uma dádiva, não é? É uma dádiva. E a gente tem que se gostar em todas as idades, né? Isso é muito importante. Então, a Vera é palestrante e está aqui somando com a gente no nosso Pode Bem, e eu fico muito feliz. Então é isso, né, gente? A CNI Casa e Terra, a Juliano Leandro, que estão há mais de 14 anos aqui na cidade de Siqueira Campos, né, realizando aí sonhos em endereço, né? A gente está falando de moradia, com certeza. Todo mundo quer a sua casa própria, não é? Então são parceiros nossos, que
que estão com a gente. Uns entraram há pouco tempo, outros estão desde o comecinho, há 2 anos que nós estamos com esse projeto aqui do Pode Bem. E a gente está querendo ir muito longe, né? No nosso canal de YouTube, inclusive você que está assistindo, eu peço para que você se inscreva no nosso canal. É muito importante. Existem muitas pessoas que assistem, mas não se inscrevem. Mas a gente precisa disso para crescer. Deixa o seu like. Não é? Deixa o seu like, compartilha. Então, se você acha interessante isso que a gente está falando, compartilha para outras pessoas, porque é assim que a gente vai crescendo e vai trazendo muito mais conteúdos aqui, não é, Vera? Sim. Dado o recado... Vamos voltar. Nós estamos falando do planejamento do futuro. Muitos de nós planejamos viagens, planejamos passeio, planejamos carreira, mas em poucas situações a gente planeja onde que você quer morar. E essa nossa provocação é outra, tá? Justamente para a gente olhar para o futuro e onde a gente quer estar aos 70, aos 80. Você quer ter a autonomia do seu espaço? Pensa nisso, programa, corra atrás. Temos muitos recursos aí agora, e como esse condomínio que o governo do estado construiu em Ponta Grossa, tem outros por aí. Então, corra atrás, vamos nos inscrever. Já tem bastante? A Dona Maria se inscreveu no CRAS. No CRAS. Ela foi buscar a cesta básica, se inscreveu. Olha que interessante. E foi sorteada. Olha que espetáculo. E aí eles construíram essas 60, estava em construção, 60 casas. 60 casas. E tá morando lá, e é lindo, gente, quer morar lá? Eu quero morar num lugar desse. E daí eu quero também falar um pouco sobre nas zonas azuis, que são as regiões onde no mundo onde as pessoas vivem mais, eles não são descartados da vida. Falam sobre por que as pessoas vivem mais naquela região, porque eles estão ativos, eles não estão isolados, eles estão participando de alguma forma, certo? Então, nesse condomínio, por exemplo, que a gente viu, há muito a ser feito. Então, quem tem o papel de liderança colabora. Quem tem, vamos fazer uma festa junina. Junho, estamos aí, vamos fazer a festa junina. Eu faço as bandeirinhas, vai acabar pronto, deixa eu fazer. Eu faço as Eles se juntam para... E aí cada um pega o seu ponto forte ali, não é? Gente, e é uma coisa... Que maravilha isso! É lindo. Gente, eu fiquei apaixonada. Quero morar lá. E dizer que, mais do que nada, a longevidade, ela é uma conquista. Ela não é um problema, como a gente já falou. E essa conquista, ela exige uma preparação para essa mudança. Porque quando você fez a faculdade, você se transformou no médico, você passa a se adaptar para ser um médico. A sua vida caminha para isso. Quando você vai envelhecendo, você vai caminhando para isso, você vai se adaptando e vai enxergando, olha, quando eu tiver assim, eu vou estar desta forma, né? A necessidade dos ILPIs, eles não vão sumir, essas instituições de longa permanência, elas não vão sumir, depende da forma como você está envelhecendo, e dizer que você precisa de um ecossistema de possibilidades, moradias adaptadas, condomínios para idosos independentes, centros de convivência, apoio domiciliar e os institutos de longa permanência com qualidade. Esses condomínios, eles têm projetos para ter em várias cidades, assim? Sim, certo. Eles são da Coapar. Da Coapar. Tá. Muito interessante. Tem que entrar no sistema da Coapar, no link, e procurar ver onde que estão sendo construídos. E acima de 60 anos? Acima de 60 anos. E você destinada para essa faixa etária, não é? Construído para isso. E é muito interessante porque, diferente dos outros condomínios que são bons, né, e também da Coapar, que o pessoal está construindo, mas aí é uma mescla de idades. Sim. Ali, quando se junta um condomínio assim,
é isso que você falou, é o espelho, né, do outro, não é? Então isso é muito importante. Vai fazer uma festa, pode, vai fazer uma festa, todo mundo se engaja nesse propósito, não é? E um se reconhece no outro, né? Isso que é muito importante. E ele é direcionado, você vê que não tem criança correndo, não tem escola, não tem ele é nada direcionado mesmo para essa... e essa casa mora uma pessoa, no máximo casal. No máximo casal. Tá com bancos para tomar sol, é todo. Ou a praça, jogar lá, que eles gostam, né? Tem dama, uma mesa de damas ali, 2 salões para reunião. Entendi. É muito bom. Muito bom, né? Que bom, que bacana. E daí eu digo assim que o envelhecimento ele não é um problema a ser resolvido. Ele não pode ser encarado desta forma, mas sim com planejamento e você fazendo as suas escolhas agora com alternativas de cuidado e moradia. Isso é muito importante, né? Olha só, chegamos aqui, né, ao final do nosso bate-papo, não é? Sim. Muito bacana, falando um pouquinho. Existem 1000 coisas para ser falado em relação a isso, né, Vera? Nossa. A Vera foi lá, foi conhecer esse condomínio, até para trazer para gente, porque quando você vai vivenciar, quando você enxerga com seus olhos, é outra situação quando alguém fala, não é? Contexto. É outro contexto. Nossa. Porque você tem a propriedade, não é? Para falar exatamente daquilo que você viu, né? Então a Vera foi lá junto com a Regina, inclusive quero mandar um beijo para a Regina, não é? E trouxe para a gente, né? Esse dado, isso que está acontecendo, essas experiências, não é? Isso é muito importante. Então a gente vai continuar falando muito sobre 50 mais, 60 mais, 70, 80, 90, não é, Vera? A gente está aqui para isso. Não é? Queria dizer assim também que se isso fez sentido para você, comenta, manda notícias. Muito importante. E faça perguntas, sugira novos temas. Estamos aqui para isso, não é? Vera, beijo para você. Beijo. Que bom. Muito obrigada. A gente volta aí numa próxima live já com outro tema, mas sempre falando aí, né, de como envelhecer com saúde, com potência. Exato. E mostrar que ainda é possível para muita coisa. Com certeza. Beijo. Beijo.